O peso da glória de Deus. Isso mesmo, a gente quer falar hoje sobre o peso da glória de Deus. Aí quer dizer o peso da presença de Deus, né? A presença de Deus, ela tem um peso, uma dimensão, uma estrutura muito forte. E isso precisa ficar muito claro no nosso coração. Olha o que diz aqui em Êxodo, capítulo 3, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo em meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ali estava sendo a presença de Deus estabelecida. Ela estava em cima da sarça, em cima da vegetação, mas ela não pegava fogo. Era um fogo que não consumia a sarça, mas é um fogo que pode consumir o pecado, o engano e outras coisas mais. A presença de Deus, ela é forte, ela é interessante, que quando você está andando no caminho correto, ela está do seu lado, não te transtorna, não te atrapalha, nem te bloqueia, nem te impede. Mas quando ela encontra o pecado, alguma coisa realmente acaba tendo a dificuldade. A presença de Deus muda. Quando Coré se levantou contra o próprio Moisés, e ele ali chamou a presença de Deus. Quando a presença de Deus se manifesta, a terra se abre e eles são engolidos de uma forma, vamos dizer assim, trágica, né? Pela presença, pelo poder, pela manifestação. Nós, quando olhamos para isso, a gente começa a entender que a glória de Deus, ela nos atrai, ela chama atenção. Não tem como você dizer que eu não vejo a glória de Deus, eu não enxergo a glória de Deus, eu não participo da glória de Deus, porque ela quando chega, ela não se esconde, ela não se encobre. Você acaba enxergando a manifestação do poder dela. Quando de repente Deus fala para Moisés que ele ia marchar, que ele ia andar, alguma coisa aconteceria, ou seja, Deus estava presente. O que acontece? A presença de Deus abre o mar, ele seca, fica seco e todos passam ali naquela condição. Quando eles vão atravessar o Jordão, estão com Josué e vem a voz de Deus e diz, olha, coloque a arca na frente, quando os sacerdotes tocarem os pés nas águas, elas se abrirão. A presença de Deus consegue mexer com a natureza, consegue mexer com a estrutura do pecado, mexe com a santidade, mexe com todas as coisas. Por isso que a gente fala assim, impossível você não enxergar a presença de Deus. Quando ela está se manifestando, alguma coisa acontece. Quando você está orando e chama a presença de Deus, alguma coisa acontece. Nós estávamos aí num trabalhos da igreja, né? Numa chácara, e estava um tempo muito ruim. A gente tinha preparado de estar debaixo de uma cruz ali, com uma fogueira, orando junto, adorando junto. E aí eu falei para as pessoas, nós vamos pedir a presença de Deus, nós vamos pedir aí o peso da glória de Deus sobre esse lugar. E começamos a orar, coloquei todo o grupo para orar e comecei a pedir, Senhor, abre os céus e desce. As nuvens se afastaram, a chuva saiu do lugar, não caía mais uma garoa sequer. Todos pudemos ficar lá horas orando, glorificando a Deus. E quando nós recolhemos as pessoas de volta para os alojamentos, para os lugares, a chuva voltou, a nuvem fechou, não enxergava mais o céu nem coisa nenhuma. Ou seja, a presença de Deus, a glória, o peso da glória de Deus, ele vem para fazer coisas tremendas. Onde ele chega, alguma coisa nova acontece, alguma coisa diferente acontece. Ele traz força, ele traz transformação, ele traz restauração. Por isso nós temos que estar próximos de Deus, viver a manifestação de Deus, como Abraão viveu, como Moisés viveu, como cada um daqueles profetas viveram, porque quando eles estavam nessa intimidade e a glória do Senhor se manifestava, o peso da glória entrava no lugar, alguma coisa acontecia. O próprio Salomão faz essa declaração, que quando ele foi consagrar o templo que ele havia construído, a glória de Deus se manifestou sobre o lugar, e diz que foi como uma nuvem, e ninguém se podia ter em pé, não conseguiam ficar em pé diante da glória de Deus estabelecida naquele lugar. Há um poder na presença de Deus que é sensacional, é muito forte. Hoje as pessoas estão procurando pouco conhecer esse poder, procurando pouco vencer ou viver esse poder. Mas antigamente não era assim. O próprio Moisés, na presença de Deus, pediu para vê-lo, e o Senhor deixou ele ver passando
pelas costas, através da fenda da rocha. E diz que o brilho que entrou no semblante de Moisés era tão forte que quando ele desceu para encontrar o povo, ninguém podia olhar diretamente para a face dele. Tal era o brilho da glória de Deus que ficou estabelecido na face de Moisés. Agora imagina, querido irmão que está me ouvindo aí, quantas coisas nós ainda não estamos aproveitando ou usufruindo da parte de Deus na nossa vida. Quanta coisa nós não estamos buscando em Deus, quantas coisas nós não estamos desejando receber de Deus, sendo que Ele tem preparado para todos nós, que Ele tem preparado para que a gente veja a glória, o poder e a autoridade dEle. Quando o próprio Josué está lá e vai guerrear, e aí ele libera uma palavra profética ali, através da glória de Deus, através da orientação de Deus, da manifestação de Deus, ele diz para o sol parar e para a lua parar, e enquanto eles lutavam, nem o sol nem a lua se movimentou, e aquele dia foi o dia maior, o maior dia que houve. E aí você começa a prestar atenção e entender assim, quantas coisas Deus gostaria de fazer através da sua vida, como Ele gostaria de manifestar o peso da glória dEle aonde você está, como Ele gostaria de usar você para liberar, para curar, para restaurar, para transformar, para fazer coisas tremendas na terra, como Ele gostaria de se mostrar presente a você e a todos que estão à sua volta. Peso da glória de Deus purifica, liberta, restaura, transforma, mas ele precisa ser honrado e respeitado. Quando ele aparecia na presença das pessoas, aparecia porque estavam ali os filhos, os queridos dele, e a manifestação dele era grande, até quando veio o dilúvio. O dilúvio veio, mas antes do dilúvio tocar a terra, ele separou Noé e toda a sua família, que não foi tocada por água nenhuma, não foi tocada por coisa nenhuma. Por quê? Porque o poder do peso da glória dele é para abençoar os seus filhos. Ainda que ele tenha que tomar algumas medidas mais drásticas, mais rústicas, mais duras, mais diferentes, ele não faz isso para prejudicar, ele faz isso para restabelecer a verdade, para transformar as pessoas. Deus não é mau, como muita gente acha, não, Deus é mau, o peso da mão de Deus, não, ele faz para restabelecer a bondade, restabelecer a glória, restabelecer o poder, restabelecer. Você imagina se nós fôssemos pensar assim, falar assim, qual é o pai que manda o seu filho para morrer? Qual é o pai que manda o seu filho para uma cruz? Mas não, ao contrário. Toda ação dele, mesmo que seja dura, mesmo que seja de peso, mesmo que seja, como diz, o peso da glória dele venha e traga alguns momentos de dificuldade para as pessoas, a visão dele é para que as pessoas sejam transformadas para melhor, para abençoar a vida das pessoas. Aqueles que entendem são transformados, aqueles que recebem são restaurados, aqueles que podem participar desse poder recebem algo novo. Quando Davi entrou na guerra, que ele levou aqueles 400 homens da caverna de Adulão, que eram homens com muitos problemas, e ele foi para uma guerra contra os filisteus, e ele volta com 600 homens. Olha o peso da glória de Deus na vida de Davi. Até aqueles que estavam lá, ou lutando contra, ou que estivessem lá por obrigação, assim que encontraram alguém que trazia a presença de Deus, quiseram fazer o quê? Sair com ele. E 200 homens veio embora com ele, ou seja, o exército entrou com 400 e voltou da guerra com 600 homens. O peso da glória de Deus estabelece transformação, estabelece renovo, estabelece cura, estabelece uma mudança radical na vida daquele que crê, daquele que deseja. Então não pode ficar fora dessa. Você precisa querer ver essa manifestação, você precisa desejar essa presença poderosa, porque tua casa será transformada, tua família será transformada e, em primeiro lugar, você será transformado. É bênção demais. Esse é o peso da glória de Deus que está pronto para nós, só depende de você. Se você gostou dessa palavra, você curte, você compartilha, você deixa o seu comentário aí embaixo, porque nós queremos ouvir você e falar com você. Deus abençoe.